e pensamentos, a gente vê muitas falhas em nós, todos os dias. Cada um de nós sabe da nossa fraqueza, dos pontos onde a gente é fraco, aonde a gente peca, aonde a gente deixa Deus em segundo plano na nossa vida. Nós não damos a devida importância à nossa salvação. Ou muitas vezes nos deixamos para nos preocuparmos com a nossa salvação mais para frente, lá na nossa velhice, né? Então é complicado. Aquelas perguntas inicial. Às vezes a gente pensa que estando dentro de uma religião ou buscar uma prática religiosa, a gente pensa que está tendo um tipo de compensação. Como se a devoção externa, pudesse apagar as falhas internas que cada um carrega. Às vezes a gente se enche de atividades, começa a fazer tudo, mas às vezes não faz o essencial, não faz o espiritual. Tentamos cumprir todas as regras que colocam ou que a sociedade nos impõe, mas será que isso responde à pergunta mais importante? Será que isso realmente transforma o nosso interior? Será que isso nos reconcilia com Deus? Será que isso garante a nossa morada na eternidade? Ao longo da história, irmãos, muitas pessoas se aproximaram de Jesus com essa inquietação. Homens e mulheres que de diferentes formas perguntaram: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Em um desses encontros, registrado no Evangelho de Lucas, Jesus responde com sabedoria, mas também com provocação. Ele não oferece atalho. Jesus não ofereceu atalho para ninguém. Ele não alivia o peso da pergunta, ao contrário, ele aponta para algo que revela quem realmente somos. É sobre isso, irmãos, que nós vamos refletir hoje. Vamos nos colocar diante de Jesus e com sinceridade vamos fazer essa pergunta a Ele. E ao ouvir sua resposta, precisamos estar prontos para sermos confrontados, porque talvez a resposta nos deixe desconfortável. A pergunta central, irmãos, é: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E nós vamos ver o que a religião faz hoje, sem misericórdia. Vamos voltar ao texto. No 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, a narrativa começa de forma aparentemente honesta. Um intérprete da lei, irmãos, se aproxima de Jesus com uma pergunta fundamental: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas a intenção do homem não era nobre. Lucas nos alerta que aquele homem se levantou para pôr Jesus à prova. O cenário é de confronto. Ele não está buscando humildemente o caminho para o céu, mas tentando testar o mestre. Como era comum entre os fariseus e doutores da lei, sua pergunta, ainda que teologicamente rica, é espiritualmente vazia. É uma tentativa de colocar Jesus em uma armadilha e, no mesmo tempo, de afirmar sua própria justiça. As pessoas imaginam, sim, irmãos, quando nós somos confrontados, a gente tenta dar uma justificativa. A gente tenta se justificar. Nós tentamos e achamos que estamos agindo e fazendo as coisas da maneira correta. Isso também vem para nós, irmãos. A própria pergunta já é reveladora. Que farei? Ela parte do pressuposto de que a vida eterna é uma conquista humana, uma recompensa por mérito. Ele não pergunta: o que Deus fez para me salvar? Olhem a diferença. Intérprete da lei, mestre, doutor, né? E ele se achava dono de todas as sabedorias daquela época. Isto, irmão, é a religião centrada no homem, que busca segurança por desempenho pessoal. Às vezes nós achamos que tudo que nós estamos fazendo é o correto, é o certo. Mas Jesus, né, irmãos, com sabedoria, devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como você a entende? Essa resposta leva o homem a uma forte revelação, a palavra de Deus. Afinal, o interlocutor era um especialista na lei, alguém treinado para interpretar e aplicar os mandamentos de Deus. Era razoável que ele soubesse a resposta. E, de fato, ele responde com precisão: ame o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento. Ele sabia isso, irmão, na ponta da língua. E o seu próximo como a ti mesmo. É uma síntese que vem lá desde da lei de Moisés. Aí então Jesus elogia ele, porque ele entendia, ele sabia. Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Faça isso e você viverá. Quem de nós, irmãos, está fazendo isso nos dias de hoje? Mas é justamente, meus irmãos, aí que a tensão se intensifica, porque a vida eterna depende de cumprir perfeitamente esse mandamento. Então todos nós estamos condenados.
O escritor aqui enfatiza isso de forma contundente. Não há ninguém, nenhuma pessoa sequer que tenha cumprido a força desse mandamento, nem nos últimos 5 minutos. 5 minutos já passaram e você já está com mágoa de alguém, ou com vergonha de alguém, ou pensando, ou julgando alguém. Pronto. 5 minutos você já deixou de amar a Deus e amar o seu próximo. O amor a Deus com todo o ser e ao próximo como a si mesmo é um chamado impossível à luz da natureza humana. Por isso a resposta de Jesus não é uma simplificação da salvação, mas uma revelação da profundidade da lei. Ao dizer, faça isto e você viverá. Ele aponta o abismo entre o saber e o viver. Entre o conhecimento da verdade e a sua prática com perfeição. Estão vendo, irmãos? Conhecer a verdade é uma coisa, mas agora colocá-la em prática é completamente diferente. Exige muito mais de nós. Nesse ponto, irmãos, o coração do intérprete da lei, desmascarado, ele percebe o peso da exigência e, em vez de se quebrantar, tenta relativizar o mandamento. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele tenta se justificar, irmãos. Não pela graça, mas por argumentação. Ele quer sair da conversa sentindo-se justo, aprovado, salvo. É assim que muitas vezes nós, seres humanos, muitos de nós cristãos, faz também. Achamos que fizemos algo de bom hoje, que amanhã não precisamos fazer mais. Que já cumprimos com a nossa obrigação de cristão. Mas para isso, irmãos, precisa diminuir o alcance do amor e sua estratégia. É limitar o campo de aplicação e se eu posso escolher quem é o meu próximo, posso também medir se estou amando o suficiente. Sabe o que Jesus colocou aqui para esse intérprete da lei, irmãos? Que amar quem a gente conhece, ajudar quem a gente conhece, é muito fácil. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sabe que está ajudando alguém que talvez pode te retribuir alguma coisa. E o que Jesus coloca para nós não é isso. Tu tem que dar o teu melhor e ser o teu melhor em troca de amor, de um coração quebrantado. Em vez de reconhecer, irmãos, a beleza do mandamento, a nossa incapacidade de cumpri-lo, o legalismo transforma o chamado ao amor em uma equação fria. Quem devo amar? Quanto é suficiente? Como posso cumprir o mínimo e ainda estar bem diante de Deus? Qual a exigência mínima para alcançar o céu? Ao fazer essa pergunta, o intérprete revela um coração religioso, mas sem misericórdia. Ele sabe
a resposta certa, mas não tem disposição para amar. Está mais preocupado em discutir a teoria do amor do que em praticá-lo. Sua espiritualidade é acadêmica, técnica, defensiva. Não deseja ser transformado, apenas validado. E como nós temos pessoas no nosso meio hoje que querem ser validados, mas não querem ser transformados. Muitas pessoas, irmão, não querem ser transformados. Não querem deixar o seu aconchego. Não querem deixar as suas coisas, os seus bens materiais. Não querem dar um passo para frente, irmãos, em pró de Jesus. Como você reage sobre isso? A lei mostra que para herdar a vida eterna precisamos amar a Deus com tudo o que somos: coração, alma, força e entendimento. Assim, irmãos, como amar ao próximo? Tanto quanto nós amamos a nós mesmos. Como vimos, irmãos, a tarefa é impossível. Como você reage a essa verdade? De que maneira, irmãos, você reage a essa verdade? Você faz como um intérprete da lei e tenta delimitar o que significa esse amor? Tenta definir as fronteiras do amor de uma forma que eu deixe com a consciência tranquila? Ou você reconhece que é incapaz de tamanha façanha? Jesus, porém, nos responde com uma definição. Essa história, essa mudança e essa abordagem que ele sofre revela o contraste das pessoas, não só daquele tempo, irmãos, mas dos dias de hoje. O intérprete pergunta: quem é o meu próximo? Mas Jesus mostrará que a questão essencial não é quem merece seu amor, mas como eu me torno um próximo para quem precisa. Enquanto o legalismo mede distância, o Evangelho atravessa fronteiras. Ao contar a parábola, Jesus vai expor como um verdadeiro amor não nasce da segurança da religião, mas da compaixão que se sacrifica. A fé verdadeira não se contenta com um saber que não ama Jesus. Quando ele responde, quando Jesus responde a ele, faça isso e você viverá. A lei, irmãos, se nós cumprirmos a lei, ela pode nos matar antes de nos salvar. E é exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador que tenha cumprido perfeitamente essa lei por nós. Portanto, respondendo à pergunta inicial, a salvação começa com o reconhecimento de nossa incapacidade de fazer o que manda a lei de Deus. Ou seja, precisamos de um Salvador que faça isso por nós. Quem foi que fez isso por nós? Jesus Cristo, irmãos?
Agora nós vamos entender a compaixão, irmãos, que reflete e pode refletir em cada um de nós o reino. A segunda parte do texto. Lucas, capítulo 30 ao 35. Olha só essa parábola maravilhosa que Jesus contou. E a maioria de nós sabemos e a conhecemos, talvez até de cor. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos no ferimento deles, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei reembolso quando eu voltar. Irmãos, Jesus, diante da tentativa do intérprete da lei de limitar o alcance do amor, responde com essa história, com essa parábola maravilhosa. Ele não oferece uma definição técnica de próximo, mas uma parábola que desestabiliza categorias religiosas, sociais e morais. A pergunta era: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus, irmãos, muda completamente a lógica. O próximo não é aquele a quem escolhemos amar, mas aquele diante de quem decidimos nos tornar próximo. O foco não está em quem merece ser amado, mas em como o amor verdadeiro deve se mover no nosso coração, na nossa vida, no nosso caminho, na nossa estrada, no nosso trabalho, onde nós estivermos. E Jesus, irmãos, começa dizendo assim, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada, irmãos, era conhecida por ser uma estrada muito perigosa. E a maioria das pessoas nem passavam por ali com medo dos ladrões, dos salteadores, de bandido mesmo. É como nos dias de hoje. A gente escolhe o lugar por onde a gente não deve mais passar. Ou a gente passa com preocupação por alguns lugares. Mas o fato é, irmãos, que o homem é assaltado, espancado e deixado meio morto. Ele estava vulnerável, desfigurado, sem identidade reconhecível. Jesus não nos dá detalhes sobre sua origem, religião ou classe. Talvez para nos impedir de classificá-lo como digno ou indigno. Ele é apenas um ser humano em necessidade. Então passa por ali 3 personagens, né, irmãos? Um sacerdote, um levita e um samaritano. Os primeiros 2, né, irmãos? Passaram
talvez fizeram que nem viram a pessoa ali, ou deixaram. Um ponto para chamar a nossa atenção. Muitos de nós andamos à beira do caminho, ou até mesmo caídos, precisando de um samaritano na nossa vida. Jesus Cristo. Só Ele, irmãos, pode nos levantar. Só Ele pode nos guiar. Só Ele pode nos salvar. Antes da gente apontar um herói da história, irmãos, Jesus destaca o silêncio do primeiro e do segundo. O silêncio da religião sem misericórdia. É aqui que se aplica um ponto crucial. Você tem sido como os religiosos? Que não se importam em estender a mão? Ou você tem agido como um samaritano que está disposto a se sacrificar por quem nem conhece? Perceba, irmãos, que saber o que é certo não é o mesmo que viver de modo justo. O especialista da lei sabia o que a Escritura dizia, tinha a resposta certa na ponta da língua, mas isso não significava que estava vivendo aquele amor. A religião sem misericórdia olha, vira o rosto e passa. A verdadeira fé, ao contrário, se move em direção ao necessitado. A religião sem compaixão é cega para o sofrimento. Os líderes religiosos veem, mas não se aproximam. Talvez temesse a impureza ritual, talvez tivesse pressa, ou tivesse ocupados com tarefas mais espirituais. Mas o fato, irmãos, permanece. Sabiam o que era certo, mas não amaram. A parábola não critica a teologia deles, mas a prática. Eles são culpados não por heresia, mas por se omitirem. Mas então, irmãos, vem o samaritano, que para os judeus era uma figura desprezível, impura, herética. A inimizade entre judeus e samaritanos era profunda, mas Jesus faz do samaritano um modelo de amor. Ele também vê o ferido, mas ao contrário dos outros, se compadece. É aqui que está o verbo central. Compadeceu-se. Essa é a palavra usada repentinamente nos evangelhos para descrever a reação de Jesus diante da dor humana. O samaritano encarna a resposta do coração de Deus, um amor que sente e age. A compaixão, irmãos, produz ação. É exatamente o que a gente vê
no samaritano, que se aproxima, limpa as feridas, coloca óleo e vinho, símbolos que eram, na época, né, irmãos, símbolos de cura e cuidado. Depois coloca ele no seu próprio animal e leva a uma hospedaria. Cuida dele durante a noite e ainda paga pela hospedagem daquela pessoa que ele nem conhecia. Vamos ir um pouquinho para os nossos dias de hoje. A gente pode dizer assim: ah, mas se eu ver alguém ferido, eu não posso chegar, não posso mexer, não posso tocá-lo, porque é proibido, porque os médicos proibiram. Se o cara está quebrado, a gente vai fazer o cara morrer mais rápido. Tem tudo isso, irmãos. Mas a gente não precisa mais tocá-lo. A gente pode acionar o SAMU, pode pedir ajuda. É a maneira da gente ser um bom samaritano nos dias de hoje. Muitas vezes a gente também não se aproxima dessas pessoas, irmãos, porque a gente tem medo de ser um malandro, de querer estar se aproveitando da oportunidade, às vezes para cometer um delito. Esse medo todos nós temos no nosso coração. Mas Jesus não teve medo de nenhuma dessas pessoas. E nós também, irmãos, temos que pedir esse entendimento para Jesus, essa coragem. E olha, irmãos, eu fazendo essa reflexão hoje de manhã, eu disse: meu Deus, eu fiz uma pergunta para ele: como vencer esse desafio? É um desafio, irmãos, para nós, nos dias de hoje. A gente vive numa sociedade, irmãos, que se tu andar numa cidade, tu passa por milhares de pessoas diferentes, que você não conhece, mas que também são filhos de Deus, são seres humanos. E às vezes muito precisando de uma palavra amiga, ou de um cuidado especial. Isso também, irmãos, não significa que nós devemos procurar quem está caído, doente. Não, irmãos. Às vezes você salva uma alma ou leva alguém para o céu, amando de maneira incondicional, falando de Jesus, mostrando quem é Jesus, revelando Jesus Cristo para as pessoas. Esse é o amor que Jesus nos coloca nesse diálogo aqui com esse intérprete da lei. Essa compaixão, irmãos, também não se contenta em terceirizar o cuidado. O samaritano, irmãos, não disse: alguém deveria fazer algo. Ele fez. Ele não pensou: não é minha responsabilidade. Ele tornou-se responsável. A ética do reino. A ética do reino, irmãos, não se baseia em evitar o mal, mas em fazer o bem. O cristianismo, irmãos, que apenas não faz o mal a ninguém, é superficial. O chamado de Jesus é para amar ativamente e sacrificialmente. Ele não nos disse apenas: não odeie, mas ame. E amar significa agir na lógica do mundo. O samaritano era o último que se esperava que ajudasse, mas é exatamente por isso que Jesus o escolheu. O reino de Deus subverte expectativas. O amor que salva vem de onde menos esperamos.
E Jesus está dizendo: o verdadeiro próximo é aquele que age com misericórdia, mesmo sem obrigação nenhuma. O próximo é quem ama e não quem precisa ser amado. Ao ouvir essa história, irmãos, contada por Jesus, com quem nos identificamos? Com quem cada um de nós se identifica? Somos os religiosos que passam longe ou os discípulos que se movem com misericórdia? O que vocês acham? Onde eu estou? Sou um discípulo de Jesus? E no terceiro ponto, irmãos, nos chama o chamado de Cristo, a maturidade da pessoa, a maturidade de cada um de nós. E no versículo 36 e 37 vai nos falar assim, ó. Então Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, não se trata mais de quem é o próximo, como se pudéssemos colocar um limite ao nosso amor, mas de como nos tornamos um próximo para quem está em necessidade. O foco não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos. E isso muda tudo. Muda tudo. Da maneira, irmãos, que eu trato o meu semelhante, é que eu serei tratado diante de Deus. Muitas vezes a gente está no lugar desse intérprete da lei. A gente sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, acha lógica em tudo, mas na verdade nós não conhecemos nada. Estamos longe de tudo. Lá no começo, na introdução, né, o que dizia? Que uma pessoa, para se aproximar de Deus, ela tem que conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer o que Jesus fez por cada um de nós. Essa cena, irmãos, revela algo profundo sobre a fé e a maturidade. É possível entender intelectualmente o que Jesus ensina e ainda resistir emocional e culturalmente ao que ele está dizendo. A verdadeira transformação não ocorre apenas pela compreensão da verdade, mas pela disposição de se submeter a ela. É aqui, irmãos, que se revela em cada um de nós a nossa maturidade espiritual. Quando deixamos de apenas saber e passarmos a obedecer, mesmo quando isso confronta o nosso orgulho, as nossas tradições ou as nossas preferências. Mesmo assim, irmãos. Jesus, irmãos, encerra com um imperativo: vá e faça o mesmo. Como é que a gente age hoje, irmãos? Não é problema meu. Não é comigo. Não está ao meu alcance.
não posso fazer nada. Tanto não, né, irmãos, que é fácil de dizer, né? Irmãos, não chegamos no dia do nosso dia lá com Jesus e nós ouvimos esse não dele. Não te conheço, nunca te vi, nunca te encontrei, não sei quem tu és. E pelo caminho do nosso mundo de hoje, se não houver uma transformação nos nossos corações, muitos vão ouvir isso de Jesus. Muitos, irmãos. Eu fico até triste com isso. Porque a gente sabe o quanto Jesus nos ama. E o quanto Ele fez por nós. E ainda encontramos, irmãos, nos dias de hoje, pessoas que não estão nem aí para Jesus. Pessoas que acham que pode tudo. E que tem tudo. Na verdade, não tem nada. Não tem nada, irmãos. Estão vivendo uma vida miserável, sem compromisso com a família, com os irmãos, com a igreja e menos ainda com Jesus. Lá no começo, né, eu tinha uma pergunta assim, né? Você acha que você vai para o céu só por conhecer Jesus? Isso todo mundo diz, irmãos. Mas de fato, muitos poucos conhecem Jesus. Engraçado, irmãos, que Deus, Ele está naqueles que nós menos imaginamos e que menos esperamos. Ele está ali, cuidando e zelando por cada um. Muitas vezes, o nosso orgulho é que vai nos levar para longe de Deus, para longe de Jesus. Vá e faça o mesmo. Mas esse chamado, irmãos, não é apenas moral e ético. Ele é profundamente cristocêntrico. E aqui somos convidados a enxergar algo mais profundo. Na parábola, Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Essa leitura, irmãos, defendida por teólogos como alguns escritores famosos, alguns teólogos famosos, não anula a dimensão moral do texto, mas a completa com uma visão da obra redentora de Cristo na nossa vida, na vida dos cristãos. Essa leitura não é forçada e nem alegórica, no sentido negativo. É uma aplicação cristocêntrica que reconhece que antes de podermos agir como o samaritano, precisamos reconhecer que somos o homem caído. Nós temos que reconhecer que somos esse homem caído, que estamos quase mortos em nossos pecados, feridos pelo caminho do mundo, incapacitados de nos salvar por nós mesmos, irmãos. O sistema religioso passaram por nós, a lei não pode nos curar, mas Jesus se aproximou de nós. Ele se fez como nosso próximo. Tocou as nossas feridas, carregou
nós nos seus ombros. Pagou com seu sangue e prometeu que voltará para buscar cada um de nós, irmãos. É por isso que precisamos de Jesus. Todos os dias. Nós precisamos de Jesus. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, irmãos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas não para aí, irmãos. Nós somos convocados a sermos seguidores de Jesus, ou seja, seus discípulos. Devemos ser os discípulos de Jesus nos dias de hoje. E esse discipulado, irmãos, traz implicações práticas e visíveis. Quando Jesus diz, vai e faz o mesmo. Ele não está nos chamando a salvar a nós mesmos por obras de misericórdia. Ele está nos chamando a viver como discípulos que já foram salvos pela misericórdia. O amor que ele exige é o fruto do amor que ele já demonstrou lá na cruz por cada um de nós. O serviço ao próximo não é a moeda de troca com Deus, mas a expressão de gratidão e transformação. Se nós tivermos uma vida transformada, irmãos, nós seremos gratos. Se nós tivermos maturidade cristã, irmãos, maturidade cristã, irmãos, não é a gente ter acúmulo de doutrina ou saber a Bíblia de cor. Maturidade cristã, irmãos, é eu viver como Jesus viveu. Viver para Jesus, irmãos. Viver para o nosso próximo. Viver para a nossa família. Caminhar, irmãos. Buscando ser um cristão cada vez mais maduro. Não por reconhecimento aqui nesta terra, irmãos. Jamais. Mas o mais importante para cada um de nós é no último dia nós ser reconhecidos por Jesus Cristo. Nesse sentido, irmãos, a parábola nos leva a este sentido. De um sermão que transforma não só a nossa vida aqui no dia a dia, mas que deve transformar a nossa alma. Muitos de nós vivemos de maneira ferida, achando que tudo está acabado ou que tudo acabou para nós. Mas Ele, Jesus Cristo, nos amou primeiro e nós devemos fazer com que esse amor não seja em vão, mas sim um momento de transformação na vida de cada um de nós. Diante da ordem de Jesus, vai e faça o mesmo, nós somos levados a uma autoavaliação. Tenho vivido um amor prático, visível e sacrificial por aqueles que mais precisam? Essa disposição não é a causa da nossa salvação, mas sua evidência mais clara
Quem foi alcançado pelo amor do Pai, inevitavelmente começa a transbordá-lo. O amor ao próximo não garante o céu, mas sinaliza que o céu já habita em cada um de nós. Por outro lado, se nossa vida gira em torno apenas de nós mesmos, ou se nosso amor é seletivo, voltado apenas a quem nos favorece ou agrada, é sinal de que ainda não compreendemos plenamente a graça que nos alcançou. Isso não significa que não temos fé, mas que nossa fé ainda é imatura, autocentrada e carente de conversão. Prática. Devemos praticar a maturidade cristã. A prática da caridade cristã, irmãos, se mede menos pelo quanto sabemos e mais pelo quanto amamos. Para concluirmos, irmãos, desde o início desse sermão, nós somos confrontados com perguntas profundas. O que é a salvação? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Como sei que estou no caminho certo? São perguntas que nós devemos levar, irmãos, dentro de nós, para que ela seja um espelho na nossa vida. A resposta, irmãos, para essa pergunta, que atravessa os séculos, começa com um olhar honesto no espelho da nossa alma. Quem está no grupo da igreja, ou em alguns outros grupos que eu coloquei, eu coloquei praticamente o resultado do que a gente ouviu aqui hoje. A salvação não é o resultado de nosso esforço, mas o fruto da graça de Deus. E essa graça, irmãos, tem um nome: Jesus Cristo. A condição, irmãos, para herdar a vida eterna é reconhecer que não podemos nos salvar, mas devemos confiar inteiramente naquele que já fez tudo por nós. É a partir daí, o que nós devemos fazer? Basta esperar Jesus voltar? Aprendemos que Jesus não terminou a conversa com um argumento teológico. Simplesmente, ele encerrou com um imperativo: vai e faça o mesmo. A vida eterna, irmãos, é recebida pela fé em Jesus e confirmada pelo amor a Deus, ao próximo, que brota dessa fé. Para nós concluirmos, alguns passos práticos para a gente levar para casa aqui. Quebre a barreira da indiferença. A pergunta para refletir é essa, irmãos. Com quem você tem cruzado o caminho, mas ainda não parou para se importar? Haja quando a vontade for ignorar o sacerdote e o levita. Viram o homem caído, mas passaram longe. A compaixão, irmãos, começa com a disposição de ver, de parar e de se importar. A maturidade cristã começa quando não somos mais guiados pela conveniência, mas pela sensibilidade ao sofrimento do outro. Ame além dos seus limites naturais.
A pergunta para a gente refletir é essa: que tipo de você evita amar? Onde Deus está te chamando a vencer o preconceito e a servir? Estenda, irmãos, graça até mesmo a quem você não escolheria amar. O samaritano agiu com compaixão por alguém que pela cultura deveria desprezar. Isso é amor maduro, não guiado por afinidade, mas por misericórdia. Servir, doar, cuidar, mesmo quando não é fácil. E o terceiro ponto para a gente encerrar: o desafio da semana para nós. A pergunta para praticar: quem está ferido à beira do seu caminho nesta semana? E como você pode ser Jesus para essa pessoa? Seja o próximo de alguém em necessidade. Identifique uma pessoa próxima de você, vizinho, colega, irmão de igreja ou desconhecido, que esteja ferido emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. Ore por essa pessoa e dê um passo concreto de compaixão. Ouça, sirva, ajude, caminhe junto com essa pessoa. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar enquanto o grupo de louvor sobe. Irmãos, ter uma vida transformada às vezes faz com que cada um de nós tenha que abdicar alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós temos, irmãos, nós temos que nos esforçar para isso. Vamos orar para que Deus coloque no nosso coração esse amor do samaritano em nós. Que nós tenhamos a coragem de caminhar e levantar as pessoas caídas. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa que colocasse hoje no nosso coração, Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a entendê-la mais, a procurar viver como bom samaritano, Senhor. Que nós não tenhamos medo de estar à Tua prova, Senhor, para Te buscar e Te encontrar. Ó Senhor, nos mostre o caminho que nos leve para o céu, Senhor. Não nos deixe ficar no meio do caminho. Ajude, Senhor Deus, a encontrar. Ajude, Senhor Deus, a que nós tenha cada vez mais responsabilidade com os nossos irmãos, com o nosso próximo e com a nossa salvação. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.